Do ponto de vista jurídico, nós dizemos que o impeachment é um golpe porque não há fundamento para o impedimento da presidente Dilma. O impeachment seria legítimo se de fato tivesse havido crime de responsabilidade doloso por parte da presidente. Não foi o que ocorreu. A presidente responde por processo de impeachment com fundamento na prática de pedaladas fiscais e de edição de decretos para a abertura de créditos suplementares no ano de 2015. Relativamente ao Banco do Brasil, a pedalada se configura por um atraso no repasse da verba do Tesouro Nacional para a instituição financeira. O pagamento que deveria ter ocorrido em julho, o que se chama de equalização dos juros, que deveria ter ocorrido em julho, ocorreu somente em dezembro. Mas houve o pagamento em dezembro integral, de modo que a presidente não deixou dívidas junto ao Banco do Brasil, nem tampouco junto ao BNDES, mas pagou com atraso. Este atraso é chamado pelos denunciantes de uma operação de crédito. Para poder qualificar o ato da presidente como criminoso, eles inventam uma figura jurídica que não está configurada. Isso é muito claro. Eles chamam de operação de crédito, de empréstimo, esse atraso. Eles equiparam o atraso a um negócio jurídico bilateral entre o governo e a instituição financeira. É óbvio que não houve negócio jurídico bilateral, é óbvio que não houve um contrato de empréstimo. Já os decretos sempre foram tolerados pelo Tribunal de Contas da União. São decretos que o Executivo pode editar para reajustar o orçamento e principalmente os gastos. Esse reajuste, ele acontece sempre, todos os anos, em todas as gestões, porque é impossível prever com precisão como serão os gastos no ano seguinte, que é o que o orçamento faz. O orçamento planeja os gastos. Mas esse planejamento, ele se dá no plano ideal. No plano concreto, a realidade vai mostrar necessidades diferentes. Então é muito comum, eu diria, inclusive, que isso ocorre sem exceção, que o Executivo precise ajustar os créditos suplementares, indicando novos gastos, e o faça através de decretos. Por que o Executivo pode fazer isso através de decretos? Porque a lei orçamentária autoriza isso. Autoriza justamente para que o Executivo não fique engessado. Para você ter uma ideia, como requisito, é necessário que a meta primária esteja sendo observada. A meta primária não estava sendo observada quando a presidente Dilma editou os decretos para abertura de créditos suplementares. O que ela fez no dia 27 de julho, entre 27 de julho de 2015 e 20 de agosto de 2015. Mas notem que interessante, no dia 23 de julho, ou seja, antes, a presidente mandou para o Congresso Nacional o projeto de alteração da meta primária, ou seja, ela antes tomou a medida para alterar a meta primária, depois editou o decreto. Porém, os deputados e senadores só aprovaram a alteração da meta primária em dezembro. Eu pergunto, de quem foi o atraso? Então, a quem se pode imputar a responsabilidade pela demora na aprovação da alteração da meta primária? Não me parece que seja possível responsabilizar a presidente, e muito menos dizendo que ela teve intenção de causar prejuízo. Finalmente, quando a gente estuda o processo de impeachment, a gente lê uma série de declarações daqueles que são favoráveis ao impeachment, dizendo que houve um problema orçamentário que decorre do fato do governo não ter cortado os programas sociais que não correspondiam a despesas obrigatórias. O que é que não é obrigatório do ponto de vista orçamentário? O Bolsa Família não é obrigatório. O programa Ciências Sem Fronteiras não é obrigatório. O crédito estudantil não é obrigatório. O crédito agrícola não é obrigatório.
Então, na visão daqueles que antes compunham a oposição, o governo deveria ter cortado todos os programas sociais. O governo não fez isso. O governo manteve os programas sociais e atrasou o pagamento aos bancos. Somente isso. Mas pagou. O que é que o governo provou? Que era possível administrar as contas públicas sem promover cortes profundos nos direitos sociais. De tudo, me parece o seguinte: no mínimo, por mais que nós tenhamos visões diferentes sobre como o governo deve investir em programas sociais ou não, se deve manter programas sociais, essa é uma discussão de caráter econômico, é uma discussão de caráter político. Podemos ter opiniões diferentes, mas juridicamente me parece notório que uma presidente que atrasou o repasse do pagamento para os bancos, para poder manter programas sociais que estavam dentro da sua linha de governo, daquilo que ela havia prometido na sua campanha eleitoral, ora, isso não é crime de responsabilidade, não pode ser considerado crime de responsabilidade em lugar nenhum do mundo. E se não é crime de responsabilidade, só pode ser uma coisa: golpe.